são os 5 passos para o aconselhamento seguro e eficaz. Então, eu considero mesmo que o aconselhamento deve ter estes grandes 5 passos, 5 pilares, 5 etapas, podem chamar o que quiserem, está bem? Ocorreu-me a mim chamar-lhes 5 passos, porque são mesmo aqueles 5 passos que nós devemos percorrer, por assim dizer, para conseguir fazer um aconselhamento de forma segura e eficaz. Nunca podemos nos esquecer do profissional enquanto profissional, é muito importante, não é aconselhar um óleo essencial só porque sim, só porque dói as costas. A minha tia também doía as costas e ela usou isto e funcionou, eu também doía-me as costas ontem, usei aquilo e também funcionou, portanto se calhar tu também podes fazê-lo dessa forma. Existe todo aqui um processo de educação também da nossa parte, de percebermos como é que o profissional aromaterapeuta deve reagir com o seu cliente, como é que ele deve agir com o seu cliente, como é que ele deve falar com o cliente, quais é que são aqui as palavras que nós podemos dizer ou não. Por exemplo, muitas das vezes eu ouço pessoas, terapeutas, e nada contra, mas ouço algumas pessoas a dizerem, vou fazer uma consulta. Consulta, por exemplo, não é o termo mais adequado para nós utilizarmos enquanto aromaterapeutas. O termo mais adequado é fazer uma sessão, por exemplo, ok? Vamos fazer uma sessão, não vamos fazer uma consulta, ok? Nós não vamos tratar o cliente, nós vamos aconselhar e vamos acompanhar o nosso cliente, ok? E é um cliente, também não é nosso paciente, ok? São pequeninas coisas que nós devemos ter em conta quando queremos ser, então, profissionais em aromaterapia. Nós não curamos, por exemplo, nós não fazemos tratamentos, nós fazemos aconselhamentos, nós vamos acompanhar o nosso cliente. Vai ser sempre neste sentido e nunca no tratamento, na cura, porque para todos os efeitos nós nunca vamos poder dizer a um cliente que o vamos curar, não é? Nós não vamos poder dizer ao cliente, olha, a sua cura é esta ou aquela, ou este óleo essencial, como muitas das vezes já ouvi dizer, é anticancerígeno, por exemplo, ou este óleo essencial cura qualquer coisa. Há determinadas palavras que nós devemos ter o máximo cuidado. A questão é que estamos a falar que nós estamos a exercer, quando nós estamos a exercer uma profissão, nós estamos de facto aqui a ter também o nosso lado profissional e a trabalhar de forma profissional. E isso é super importante. A nível do cliente também é muito esta questão da postura que nós vamos ter com o cliente, como é que nós vamos acolher o nosso cliente, como é que nós vamos escutar o nosso cliente, como é que nós vamos responder às dúvidas do nosso cliente, como é que nós vamos tentar de alguma forma chegar àquilo que nós precisamos de saber com o nosso cliente, como é que vamos acolher, como é que vamos tratar o nosso cliente, não é? Como é que vamos tratar diretamente. Existem aqui imensas situações, muitas das vezes o que acontece é que não existe uma tabela de preços, não existe um código de ética sequer, o próprio profissional não sabe quais são os seus próprios valores, ou seja, aceita qualquer cliente e mais algum, mesmo que esteja contra os seus próprios valores, e não estou a falar só na aromaterapia, estou a falar em tudo e mais alguma coisa. É importante existir aqui um conjunto de parâmetros que devemos avaliar em relação a nós enquanto profissionais e em relação ao nosso cliente e em relação à nossa relação com o nosso cliente e a relação do nosso cliente connosco também. A nível de sessão, também coloquei aqui porque também é muito importante para um bom aconselhamento nós sabermos o que é que vamos dizer, quando é que vamos dizer. Existe aqui um guia que vos vai permitir ter consciência de normalmente quanto tempo é que vocês devem demorar durante o acolhimento ao cliente, quanto tempo é habitual para vocês utilizarem na anamnese e quanto é o tempo que vocês costumam ter e precisar para fazer o aconselhamento e a possível prevenção, mediante o tipo de sessões. Se calhar vão existir sessões que vocês vão ter mais pequenas, outras se calhar maiores, que já estão definidas em preço, que vocês já sabem que determinada sessão a determinado preço é suposto demorar 30 minutos, e se calhar vocês têm um segundo serviço, que é uma sessão se calhar 2 horas, todas as pessoas podem ter os seus serviços bem definidos, isso também coloquei ali, serviços bem definidos no sentido em que vocês já devem de saber, antes mesmo de falar com o cliente, vocês já sabem que tipo de serviços é que vocês vão poder propor àquele cliente. Eu já sei que quando vou falar com o cliente ao telefone, eu já sei que tenho pelo menos 2 serviços para lhe vender. Ou lhe vou vender uma sessão de 30 minutos, ou lhe vou vender uma sessão de 2 horas. Isto eu já sei. E já sei qual é o preço também, mesmo antes de falar com o meu cliente. O ideal é nós, se já estamos a atuar e a trabalhar enquanto profissionais, é termos já tudo isto delineado, já tudo isto esquematizado, seja na nossa cabeça, seja no papel. Depois, claro, que temos no aconselhamento, a anamnese, e o aconselhamento, por assim dizer, não é? Aqui a anamnese e o conselho, de facto, são mesmo os 2 pontos fundamentais dentro do aconselhamento, como é óbvio, mas depois temos o nosso trabalhinho de casa feito, não é? De sabermos o que é que vamos cobrar, o que é que vamos vender, o que é que vamos propor ao cliente, o que é que o cliente vai receber em troca, tudo isso é importante, já está estabelecido.
Quando chegamos à anamnese, também é importante fazer uma anamnese completa. É necessário perceber aquele indivíduo, enquanto toda a sua envolvência, o seu contexto familiar, e não só, seja laboral, seja outras situações que possam estar a interferir de alguma forma naquele tipo de sintoma que ele está a sentir. Muitas das vezes são contextos muito importantes que levam à solução, porque nós vamos conseguir atuar e ajudar esta pessoa com os óleos essenciais em todas as vertentes da ação do óleo essencial. O óleo essencial vai ter uma ação física, mas também vai ter uma ação emocional sempre. Então fazer esta anamnese super completa é muito, muito importante, é mesmo muito importante, porque isto vai-vos ajudar a ter uma ação bastante mais eficaz com o cliente. E a relação ao conselho também é uma das partes que eu também coloco aqui, porque muitas das vezes também é esquecida. E nós nos óleos essenciais temos que perceber e explicar ao nosso cliente. Primeiro temos que perceber o que é que ele sabe sobre a aromaterapia. Nós temos que o ajudar a perceber como é que ele usa de uma forma muito rápida, muito prática, explicar aqui de uma forma muito prática, muito, muito rápida como é que pode usar e como é que pode não usar, okay? Como é que não pode usar, aliás, assim é que se fala bem, não pode usar, isso é muito mais importante do que como é que pode usar, e é importante ter consciência disso tudo e passar isso tudo no aconselhamento. Nós temos que falar de tudo isto ao nosso cliente e nunca esquecer o como usar, o que usar, porquê usar, em que zona do corpo, quantos dias seguidos, como usar. Temos que perceber a forma mais fácil de comunicar com determinado cliente, podermos aqui de alguma forma nivelar ao nível de conhecimento do cliente, também chegar aqui, nivelar-nos também à forma de comunicação do cliente, palavras que o cliente até utiliza. Na última fase, na fase do aconselhamento, conseguirmos aqui comunicar da mesma forma como ele está a comunicar connosco, porque é essa forma que ele vai compreender. Por isso é que eu vos coloco aqui estes 5 grandes passos, aqui, pronto, chamaria se calhar pilares, mas vamos chamar passos, aqui estes 5 grandes passos para vocês fazerem um aconselhamento eficaz e sentirem-se aqui de alguma forma seguros no vosso aconselhamento.